Quando eu tava em crise com meu noivo, eu era assim, eu corria muito atrás dele, eu ficava mandando mensagem falando que eu amava ele, e era um grude. E ele sempre frio comigo, ele só, às vezes ele respondia só ok, e ele só respondia sim ou não para as coisas que eu perguntava pra ele por mensagem. E quando eu tava na casa dele também, tipo, a gente estava vendo televisão junto, eu queria ficar abraçando, beijando ele ficava parado, estático, olhando a televisão, não fazia nada. E depois que eu comecei a acompanhar o site da Linda, eu mudei. Eu passava a ficar o dia inteiro sem mandar uma mensagem pra ele. Quantas vezes eu peguei o celular pra mandar mensagem? A mensagem estava pronta pra mandar, eu não mandei. Deixava o celular desligado porque eu ficava inquieta, eu roía toda a unha. Uma vez eu fiquei até com febre, de tanta vontade de mandar mensagem pra ele, mas eu não mandava. Só que assim, é um sacrifício. Eu fiquei uma semana sem mandar uma mensagem pra ele. E nessa uma semana que eu sumi, que eu não mandei mensagem pra ele, você acha que ele mandou pra mim? Não, ele também sumiu. E aí é a parte mais difícil do sacrifício, porque aí você pensa, meu, eu vou jogar tudo pro alto e eu vou atrás dele, porque eu tô vendo que eu fiquei uma semana longe dele, ele não veio atrás de mim, se eu não for atrás dele agora, esquece, ele vai encontrar outra, vai ocupar a cabeça dele, aí já era, e aí eu que vou perder. Mas eu respirei fundo, falei, não, se ficou, passou uma semana, ele não veio atrás de mim, é porque ele não merece, ele não me ama. Então eu vou sofrer, vou continuar no sacrifício. E aí fiquei mais 3 dias. Então ficou uma semana, 6, 7, 8, ficou um total de 9 dias. Quando foi, completou 9 dias, ele me mandou uma mensagem muito seca. Só oi, acho que mandou boa tarde, só. Meu coração ficou, nossa, super acelerado porque ele me deu um sinal de vida. Então ele tava pensando em mim ainda. Então a partir daí eu vi que o negócio tava dando certo. Aí, quando eu vi a mensagem que ele mandou oi ou boa tarde, muito seco, na hora da vontade de mandar mensagem toda me abrindo pra ele, né? Oi, como você tá? Que saudade, você sumiu, mimimi. Despejar um monte de coisa em cima dele, né? Mas aí eu lembrei das coisas que a Linda falou, respirei, não respondi. Fiquei morrendo, morrendo. Eu falei, meu, posso estar acabando com tudo, porque se eu sumir e não respondi, ele mandou mensagem e eu não respondi, ele pode estar achando que eu não quero mais nada com ele e aí abrir mão de vez de mim. Eu falei, mas eu vou ficar firme. Fiquei lá, não respondi. Se ele mandou, acho que era de manhã, umas 11 horas. Não, minto. Acho que era 1 hora já. Aí não respondi. Fui responder 11 horas da noite do mesmo dia. Só mandei assim, boa noite. Aí ele mandou de volta, boa noite. E eu não respondi mais nada. Aí no outro dia ele ficou o dia inteiro sumido também. E eu lá, firme e forte. Quando foi no outro dia, que ele já começou a ficar mais dócil. Aí começou a mandar mensagem puxando assunto. E eu só assim, não, ok, pode ser. Aí, filha, ele já começou a desmontar, já começou a ficar diferente. Aí ele já começou a mandar mensagem falando: ah, quer subir aqui em casa? Quer conversar? Enfim, ele já começou a mudar por aí. Aí eu peguei e aceitei. Falei, tá, eu vou aí na sua casa. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, nossa, fazia bastante dias que eu tava sem ver ele. Não tá de abraçar, de beijar, de ficar lambendo ele como eu ficava antes. Mas não, morrendo por dentro. Mas fui lá, fiquei sentada no sofá igual uma pedra, não falei nada. Fiquei só vendo televisão. Ele toda hora ficava olhando pra mim, toda hora virando o pescoço e olhando pra mim. Que ele não me reconheceu. Porque ele falou, ele pensou, meu, ela chegava aqui, já vinha me abraçar, me beijar, agora ela tá seca. Mas beleza, ele ficou na dele também, não veio me abraçar, não veio me beijar, ficou mudo. O tempo que eu fiquei na casa dele, a gente ficou mudo. Eu não falei nada, ele não falou nada, ficou aquele climão. Mas beleza. Aí eu peguei, fui embora. A gente foi embora, ele foi me dar um beijo. Deu um beijo tão sem graça nele e foi embora. E ele ficou com o maior cara assim. Aí eu falei, quando eu cheguei em casa, eu falei, ai, vai mandar mensagem agora, perguntando o que eu tenho, por que que eu tô assim. Mandou? Não mandou. Não mandou nada. Eu falei, meu, como pode? Ele é muito orgulhoso, muito orgulhoso. Eu falei, mas beleza, eu vou continuar. Continuei na minha, não mandei mensagem, não fui atrás. E eu percebi que aos poucos ele estava cedendo, porque ele ficava mandando mensagem, tipo, de boa tarde, boa noite, mas ele não cedia. Em momento algum ele cedeu. Mas eu fiquei firme e forte. Aí, beleza. Aí, tipo, eu comecei pra casa dele de novo como antes, mas assim, transformada. Eu ia pra casa dele, a gente ficava lá, trocava uma ou duas palavras, ele sempre seco na dele. Eu coloquei dentro de mim, eu não vou puxar o assunto, puxar a DR, querer resolver o assunto, não. Eu falei, eu pensei, eu coloquei dentro de mim, isso não vai partir mais de mim, de ficar indo atrás dele. Então eu continuei indo pra casa dele, a gente conversava sobre algumas coisas
sem ser eu e ele. Via televisão, assistia algum filme, almoçava, jantava na casa dele e depois eu ia embora, dava um beijinho xuxo e ia embora, morrendo. Teve uma hora que eu cheguei a pensar assim, meu, já era, meu relacionamento já era, ele tá frio, qualquer hora ele vai chegar comigo e falar, meu, não dá, vamos terminar, já era, mas fiquei firme e forte. Aí eu comecei a fazer aquilo que a Linda falou, pensar mais em mim. Então, assim, coisas que eu não fazia, eu não saía com as minhas amigas, porque minha vida era só ele. Final de semana era na casa dele, semana eu chegava do trabalho, ia pra casa dele. Aí, continuando, que era um pouco grande, mas vou tentar resumir. Aí, assim, foram vários dias, acho que foi um mês nisso. Eu na minha, ele na dele, ele é muito orgulhoso. Em momento algum ele falou: "O que que você tem?" Que nada. Ele, assim, do jeito que ele agia, eu agia. Aí eu comecei, tipo, sabe quando você passa a mostrar pra pessoa que tanto faz? Tá com ele, tá sem ele, que é indiferente? Pra mim, eu tava, por mais que por dentro eu morresse, mas eu mostrava isso, que pra mim era indiferente. Então eu passei a sair com as minhas amigas, eu pintei o cabelo, eu emagreci, eu começava a conversar mais com as minhas amigas por telefone, ficava mais no WhatsApp. Eu mudei completamente a minha cabeça, sabe? E eu ocupava muito a cabeça também com outras coisas pra não ficar o dia inteiro pensando nele. E aí nessa, ele começou a perceber que eu tava diferente e que ele tava me perdendo. Até que um dia eu tava na casa dele e aí meu telefone chegou uma mensagem, né? E eu tava no banheiro. Aí ele pegou o celular, quando ele pegou, ele nem mexeu, porque eu vi que não visualizou a mensagem, mas ele só viu quando a mensagem subiu aqui em cima, que era um amigo. Só que ele não falou nada, ele não brigou, ele não falou nada. Quando eu cheguei, eu vi que ele tava com a cara estranha. E aí eu percebi que ele viu a mensagem. Aí, depois de tudo isso que aconteceu, a gente ficou um bom tempo nisso. Eu sofri muito, porque, meu, era muito difícil pra mim ir pra lá e ter que bancar atriz, né? Porque o que eu fazia era papel de atriz. Eu fingia uma pessoa que eu não era, né? Que tava feliz, tava de bem com a vida, tava me amando. Mas eu não tava nada disso. Mas, assim, eu mostrava uma coisa pra ele que eu não tava vivendo, mas eu precisava fazer aquilo. E aí foi que acho que um mês depois, acho que 2 meses depois tudo, ele começou a mudar. Ele começou a mandar mensagem: bom dia, meu amor, tô com saudade, queria sair final de semana, coisa que ele não gostava. Final de semana eu falava: vai, vamos sair? Ele ficava: ah, vamos, tô cansado. Ah, não, o shopping tá cheio. Ficava reclamando, sabe? E aí, final de semana, ele começava a querer sair, falar: ai, vamos tal lugar, quero te levar em tal lugar. Já comecei a sentir a mudança dele. Mas detalhe, mesmo eu vendo que ele estava mudando, em momento algum eu, ai, me derreti, ai. Não, eu não me derreti em nenhum momento. Eu só falava assim: ah, pode ser. Ah, tá bom. Ah, legal. Porque eu tinha que ter certeza que ele realmente tinha mudado. E até hoje. Até hoje eu não voltei a ser aquela menininha toda apaixonadinha. Não, eu não voltei. Eu continuo do jeito que eu tava antes. Eu trato ele bem, trato ele com carinho, mas eu sempre tô na minha, eu sempre tô no meu pedestal. Aí eu fui lá, respondi a mensagem de boba e continuei na minha. Aí eu ficava no WhatsApp, ficava dando risada, sabe? Que eu tava conversando com as minhas colegas, elas ficavam falando um monte de besteira, eu ficava dando risada. Ele só fechava a cara, olhava pra mim e eu tava me lixando. Sabe por que? Sabe o que eu fazia pra mim ter o coração de pedra, Dai? Eu lembrava de tudo que ele tinha me feito, de tudo que eu tinha sofrido por ele, de quantas vezes eu fiquei aqui sozinha no final de semana, pensando o que ele estava fazendo. Ele tinha saído com os primos dele, ele estava em algum churrasco com os amigos dele, se lixando pra mim, com o celular desligado. Eu ficava pensando nisso e eu começava a sentir ódio, eu começava a sentir raiva. E aí, por causa de que eu ficava pensando nisso, eu tinha coragem de fazer as coisas. Aí eu ficava no sofá da casa dele dando risada, conversando com as meninas no WhatsApp, nem aí pra ele. Aí uma vez ou outra ele falava assim: vai ficar aí nesse telefone? Aí eu falava assim: ah, daqui a pouco eu saio, 5 minutinhos. Aí ficava meia hora. É a hora que eu bem queria, eu desligava o celular e ficava lá vendo televisão, mostrando pra ele que eu tava super de boa, sabe? Super feliz. Aí eu falava pra ele assim: ah, vamos assistir um filme? Como se pra mim não tivesse acontecendo nada. E isso começou a matar ele. Que eu comecei a fazer o que ele fazia comigo, fingir que nada estava acontecendo, estava tudo bem. E aí eu comecei a fazer isso, e isso começou a incomodar ele. Aí, por fim, depois que ele começou a ficar mudar, querer sair comigo, querer estar comigo, quando eu ia pra casa dele, ele ficava me abraçando, me beijando, e eu lá seca, igual uma folha. Não dava o mínimo ibope pra ele. Aí depois ele já veio com historinha.
a atitude dele. Eu sempre falei em casar com ele, desde que a gente começou a namorar. E ele sempre fugia igual o diabo foge da cruz. Aí depois de tudo isso, ele chegou um dia lá com uns papéis lá, não sei o que que era, falando assim: ai amor, mostrando os apartamentos, que ele falou que ia dar entrada pra gente casar, que mimimi. Nossa, meu coração foi a mil naquela hora, né? Falei, nossa, vontade de abraçar ele e deixar todo o plano pra trás, né? Mas eu fiquei lá firme e forte. Falei, ah, essa quer casar comigo? Ele falou, ah, eu quero, porque você é a mulher da minha vida. Falei, nossa, mas você mudou tanto, você fugia de casamento, e deu uma risadinha assim bem irônica, como se pra mim fosse diferente casar ou não casar naquela altura. E ele, não, pra mim é importante, que não sei o quê, faço questão. E aí, a partir daí, ele já começou a falar: "Ah, a gente vai noivar tal época, casar tal época, a gente vai fazer assim, assim." Ele já tinha todo um plano traçado na cabeça dele. Coisa que ele nunca fez, gente. Nunca, nunca, nunca. Falava em casamento com ele, nossa, acabava o assunto. E ele começou a querer fazer o plano, já falou que a gente ia noivar, que a gente ia casar, já falou pra mãe dele, pro pai dele. Enfim, aí eu já comecei realmente a ver uma mudança nele, ou seja, ele viu que ele estava me perdendo. Se ele não fizesse alguma coisa, ele ia me perder. Ah, eu era muito trouxa, gente. Nossa, eu fiz cada coisa assim que hoje eu fico lembrando, eu falo, meu Deus, como eu era tão tonta. Eu já peguei várias mensagens no Face dele, com a ex dele, com outras garotas, no celular dele. Eu peguei uma vez uma mensagem no Face dele que ele quase ficou com a menina. Tava por um fio. Ele só não ficou com a menina porque ele foi mandado embora da empresa. E detalhe, a gente tava junto e aparentemente tava tudo bem pra mim. Pra mim, né? Porque, meu, se você ver as mensagens, quando eu vi, nossa, achei que eu ia ter um infarto de tanto ódio que eu fiquei. Porque assim, quando você já tá mal no relacionamento e você cata essas coisas, você fala, ah, a gente tá mal, ele tá galinhando. Mas quando você tá bem e você pega essas coisas, você fala, meu, o que que tá faltando? E eu perdoei tudo, gente. Perdoei tudo, tudo, porque eu tava cega. Pra mim, o importante era isso. Se eu tava sofrendo, se eu não tava, o importante era estar com ele. Eu preferia estar com ele sofrendo do que estar sem ele. Aí a gente noivou. Depois que a gente noivou, né, eu continuei colocando o plano em prática. Em momento algum eu falei, ah, já tá tudo certo, a gente noivou, a gente vai casar, beleza, agora eu vou voltar quem eu era. Não. Por mais que eu tivesse vontade de voltar a ser aquela pessoa que eu era, eu falei, não, não vou voltar. Tá dando certo, eu vou continuar sendo quem eu sou. E aí, depois que a gente noivou, eu continuei na minha. A gente tava super de boa, num clima super bom, mas em momento algum, eu fiquei sempre com aquela na minha cabeça, né? Meu, quando que a gente vai casar? Eu queria falar em casamento com ele, conversar, decidir data, essas coisas. Mas não, eu fiquei na minha. E ele também não tocou em história de casamento, eu fiquei na minha. Continuando fazendo as mesmas coisas que eu estava fazendo. E aí ele foi lá, ele falou, a gente vai casar, ele que marcou a data, perguntou se estava tudo bem, eu falei que estava. Ele comunicou os pais dele, ele que providenciou tudo, gente, assim, de marcar a data, de falar quando que a gente vai marcar. Em momento algum eu ficava cobrando ele. Eu ficava na minha e ele fez tudo. Então assim, meu, eu nunca imaginei que em outra época eu ia imaginar que ele ia fazer isso, que ele ia tomar a iniciativa de ir lá no cartório, ver com a documentação que precisava pra gente marcar o casamento. Eu nunca imaginei isso. Nunca. É assim, ego, gente. Agora eu falo pra Paula. É muito sacrifício, é muito coração de pedra. Tem que ter muito amor próprio. Você tem que se olhar no espelho todo dia e falar: meu, eu sou bonita, eu mereço ser feliz, eu mereço um cara que me trate como uma princesa, sabe? Porque eu vejo tanta menina vagabunda por aí, tanta piranha por aí que não vale nada, e o cara corre atrás, o cara lambe, o cara dá presente, o cara banca, o cara faz tudo pela menina e a menina não vale nada. E a gente que é bonita, que é decente, que é de família, tem que ficar passando humilhação, tendo que ficar migalhando amor. Eu comecei a pensar isso. Eu falei, não, eu não mereço isso, não. Eu mereço um cara que me trate bem, que me trate igual uma princesa, que me dê tudo o que eu mereço. E foi assim que eu comecei a me ver. Eu comecei a me amar mais. Eu falei, não, se um cara quiser ficar do meu lado, ele vai ter que ficar comigo, vai ter que me tratar bem, cuidar de mim como tem que ser. Se não for assim, eu não quero. Eu não preciso passar por isso. E essa autoestima que me fez dar a volta por cima.